Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Rosa Brandieri com o tema Vivendo com Jesus. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Queridos amigos, queridos irmãos, que possamos na noite de hoje desenvolvermos o tema que é de suma importância para podermos viver um pouquinho melhor. Nós dissemos boa noite, mas seja bom dia, boa tarde, o momento em que estiverem ouvindo-nos. Nós estamos num mundo onde existe uma batalha do bem contra o mal, uma batalha do amor contra o ódio. E Jesus, a quem nós seguimos, é aquele educador de almas. Ele é aquele que nos traz uma mensagem de como nós vencermos com o reino de Deus dentro de cada um, para que tenhamos a paz necessária, o bem necessário, a saúde necessária para cada um. Então, nós, nos baseando no livro de Amélia Rodrigues, psicografia por Divaldo Pereira Franco, Vivendo com Jesus, nos inspiramos para refletirmos um pouquinho de como vivermos um pouco melhor. E também com Joana de Ângeles, que também escreve por Divaldo Pereira Franco, no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Vamos pensar um pouquinho no que nos dizem essas duas personagens que nos fazem tanto bem com as obras que nos escrevem. Vivendo com Jesus, então. Primeiro, a mensagem de Jesus necessita para cada um de nós que seja conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso nós encontramos no livro Renúncia, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito que nos traz Emmanuel, mas quem diz essas palavras é Alcione, a personagem principal deste livro. Então vamos gravar isso. A mensagem de Jesus precisa ser conhecida. Como conhecida? Lida, pego nos livros, principalmente a Bíblia de Jerusalém, que nos traz tudo o que os apóstolos anotaram sobre Jesus, e outros também, porque Jesus é o personagem mais biografado da humanidade. Meditada, pensar a respeito, tentar entender, e não apenas ler e deixar para lá. Tentar entender o que é que Jesus quis nos dizer. Sentida, tentar sentir aqui dentro o que Jesus está querendo dizer com, por exemplo, o reino dos céus. Nós sabemos que o reino da matéria é bem conhecido, nós lutamos por ele. Agora, e o reino dos céus? Como que é isso? Eu preciso sentir. E aí ele nos traz diversas parábolas, diversos ensinamentos. E vivida. A partir do momento que eu conheço, que eu medito a respeito, que eu sinto em minha alma, eu passo a vivê-la, porque ela é aquele ensinamento, aquela meta de vida futura que nos traz esperança, que muda a nossa maneira de enxergarmos a existência aqui na Terra. E Amélia Rodrigues vai nos dizer que quando Jesus estava aqui na Terra, diante dele
os homens se tornavam crianças. Apresentavam a ele suas fraquezas e rogavam o seu apoio. E ele passeava com sua misericórdia sobre qualquer tristeza humana e espalhava alegrias. Jesus era uma pessoa muito alegre, muito agradável, muito positiva, uma pessoa bastante positiva, e dá prazer quando a gente começa a conhecê-lo profundamente. O contato com ele mudava o rumo das vidas de quem estava ali perto. Porém, nem todos que estavam em contato com ele e que também se beneficiaram do bem que receberam dele, nem todos o seguiram. Nós temos alguns exemplos, nós estamos dizendo daqueles que viveram com Jesus, vivendo com ele. Nós temos como exemplo Natanael ben Elias. Ele foi aquele paralítico que trouxeram do teto de uma casa para que fosse curado. Logo depois que ele foi curado, ele voltou ao reino material. Ele não quis seguir o que Jesus estava ensinando sobre o verdadeiro sentido da nossa existência aqui na Terra. Ele não se achou em condições de seguir. Assim como Natanael ben Elias, outros também. Temos o exemplo também, e isso está lá nos apóstolos que escreveram, a questão dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, somente um voltou para agradecer e seguir o que Jesus estava propondo a respeito do sentido da existência aqui na Terra. Os outros não quiseram. E muitas outras pessoas que tiveram contato com ele também tiveram dificuldade de aceitar aquilo que ele estava dizendo. Por quê? Amélia Rodrigues vai nos dizer que porque os galileus e todos os outros que estavam ali eram muito ingênuos. Eles pensavam nas questões imediatistas. Quais as questões imediatistas? As questões do dia a dia, as questões do aconchego no lar, o repouso, a devoção religiosa no sábado, que era costume de ter o sábado guardado, tanto que Jesus foi bastante perseguido, criticado por curar aos sábados, porque era para eles proibido, e era isso que eles tinham como meta de vida, como propósito de vida. Para eles era só isso. E a gente precisa se perguntar, será que nós não estamos também assim, ainda hoje, sem novos ideais? Amélia Rodrigues diz que eles não aspiravam a mais altos e amplos ideais. Não sentiam necessidade nenhuma disso. O pão, o vestuário, a família, o abrigo, eis as necessidades reais e prementes e permanentes para todo aquele povo em que Jesus estava inserido para ensinar. De novo, e nós, hoje, em 2024, quais são nossas aspirações? Será que ainda estamos nos detendo nessas mesmas necessidades materiais, sem nenhuma aspiração espiritual? E daí é que nós estamos tão perturbados, tão cheios de confusões mentais, confusões emocionais, tormentos grandes, porque só vemos as questões materiais, não nos ligamos ao espiritual.
precisamos refletir a respeito, porque são passados 2024 anos da vinda de Jesus a nos ensinar qual é o verdadeiro reino de Deus. Ele nos diz que o reino dos céus que está dentro de nós, a partir do momento em que nos propomos a nos transformar, é aquela pérola que, diante de um monte de pérolas que eu tenho aqui sobre a mesa, diante deste monte, se for me proposto, olha, troque todas por essa aqui, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Eu troco todas por aquela, porque é o reino que dá tranquilidade e que todo o resto me é acrescentado, porque a partir da paz interior, a partir do momento em que eu faço o desapego daquilo que me aprisiona, eu começo a perceber o que realmente importa para a alma, que nos traz a verdadeira felicidade e paz. E também é o pão que sacia qualquer fome, qualquer uma. Não mais terei fome de nada, apenas estarei plena. Então, esse é o reino que Jesus vem nos propor. Nem que seja no futuro, em outras reencarnações, todos aqueles que conhecem Jesus, aqueles que viveram com ele lá, mesmo aqueles que não quiseram saber, que o deixaram, claro que tiveram a sementinha plantada dentro de si. Então vão um dia despertar e buscar Jesus. Amélia Rodrigues diz que um monte deles que tiveram esse contato estão de volta, até falando sobre ele, buscando-o na memória para os momentos presentes. Quem sabe nós não sejamos uma dessas pessoas que tivemos contato, ouvimos em praças públicas, ouvimos à beira-mar, mas não nos importamos. Fomos indiferentes e agora estamos buscando-o em nossa memória, sentindo a presença dele através das orações, através das meditações, através dos estudos, através de participarmos de evangelho, para podermos buscar realmente aquilo que importa, a pérola mais preciosa dentre todas as pérolas, o tesouro mais precioso dentre qualquer tesouro. Não importa que o tempo passe, porque, uma vez impregnados pelos ensinamentos que ele nos deixou, sempre retornaremos à presença dele a partir do momento que o conhecemos. Então, a mensagem dele precisa ser conhecida, meditada, sentida para ser vivida. E se nós conhecermos e meditarmos e sentirmos, nós vamos vivê-la. O conhecimento da verdade é que alimenta a alma e a nutre para sempre. E a verdade, nos explica Jesus, é o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação para melhor, com o incessante esforço de superação das nossas imperfeições, a busca da vida eterna e da saúde integral. Esta é a verdade. Todo o resto é passageiro, todo o resto é algo que a gente precisa fazer algumas mudanças em nossos conceitos, em nossos valores. Os apóstolos conviveram com Jesus e todos, inclusive Judas, que o traiu,
depois, com o tempo, também o buscou. Sabemos, pelos espíritos, que através da reencarnação, como Joana d'Arc, também o buscou. Todos se transformaram, apesar de cometerem erros. Nós sabemos que Pedro, por exemplo, o negou por medo. Ele teve naquele momento um pavor de ser perseguido também ao ver tudo que Jesus estava passando. Mas depois ele se transformou, foi lá, fundou a Casa do Caminho e continuou na pregação do Evangelho. Temos vários outros exemplos de pessoas que estiveram em contato com ele e tiveram a vida transformada. Temos o exemplo de Maria de Magdala e temos o exemplo da mulher adúltera, que a maioria de nós confundimos uma com a outra, mas são personagens diferentes. A mulher adúltera, que foi levada em praça pública para ser apedrejada, é uma personagem muito interessante, que no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues continua a história dela, que quando terminou toda aquela situação de tentarem apedrejá-la e que Jesus falou a célebre frase que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, após este evento ela fica ali para conversar com Jesus. E aí ele recomenda a ela que saísse daquela cidade porque ela estaria marcada ali, seria muito perseguida. Nós sabemos que o ser humano reencarnado na Terra ainda tem a dificuldade muito grande de perdoar e uma facilidade muito grande para julgar. Sabemos disso. Então, ele recomenda que ela saia da cidade. E ela sai e tem a sua vida transformada. Ela funda uma casa onde ela abriga pessoas, logicamente junto com companheiros que ela foi amealhando pelo caminho. Ela funda uma casa maravilhosa de abrigo para as pessoas abandonadas. E um dia, narra Amélia Rodrigues, chega ali um senhor que estava todo ferido, com a pele toda comprometida. Ela não diz ali se era lepra ou não, mas ele estava totalmente irreconhecível. E ele busca essa casa para poder se tratar. E aí ela tinha como hábito desenvolver um evangelho ali, como fazemos hoje uma reflexão do evangelho, ela fazia também. E aí, nesse evangelho, ela falava sobre tudo que ela aprendeu com Jesus. Teve a sua vida transformada, é a vivência. Então ela conheceu, ela meditou, ela sentiu e estava ali vivendo. Então ela narrava tudo aquilo que ela aprendeu com Jesus. E esse senhor então recebe dela e daqueles que trabalham ali todo o auxílio. E um dia, conversando com ela, ouvindo-a falar de Jesus, ele pergunta: onde você o conheceu? E ela diz a história dela. Ela já o tinha reconhecido, mas ele não, ele estava quase cego. E aí ele narra: eu tive um evento com minha esposa, e narra a questão do apedrejamento em praça pública da esposa dele. Mal sabia ele que ele estava falando com ela. E ele diz: eu daria tudo para encontrá-la, para pedir perdão, para poder me redimir de tudo o que aconteceu. E eu tive contato com este Jesus de quem você fala, mas eu não aproveitei, eu não quis segui-lo. E aí ela lembra de tudo que ela viveu naquela praça pública e diz para ele: não se preocupe, a partir de agora você já o encontrou. E
ele vem então a desencarnar junto com ela ali naquela casa. Ela o perdoou plenamente e ele, logicamente, sem saber que era ela, no corpo físico, se sentiu muito acolhido. Ela disse a ele: não se preocupe, ela já o perdoou. E, logicamente, lá no mundo espiritual, ele vem a saber, não é, que ele tinha sido acolhido por aquela mulher a quem ele acusou de adultério. Muito bem, então quem vive Jesus muda. É o reino que ele está propondo para que a gente tenha paz. Joana de Cusa. Joana de Cusa foi aquela personagem de que nos narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, que foi levada a uma fogueira junto com o seu filho. Por quê? Porque ela estava no cristianismo e na época era totalmente proibido, tinha umas perseguições contra os cristãos. Então, ela foi levada, como muitos outros, para ser queimada. Então, amarrava-se ao poste. E o filho dela pedia: mãe, porque era assim a questão, se a pessoa abjurasse, negasse Jesus e passasse a seguir aquela proposta que era comum na época, que eram os ensinamentos de Moisés e todos os daquele local, eles tiravam dali, bastava negar Jesus. E o filho pede: olha que provação difícil, pensemos se nós aceitaríamos isso. O filho pede: mãe, negue Jesus, abjura, eu quero viver, eu quero estar entre os meus amigos. Mas ela não nega, fala: não, jamais, porque ela teria que se submeter aos ensinamentos daquela época. Então ela não nega Jesus, tal a convicção que ela já tinha sobre o reino dos céus. E aí os dois morrem queimados. Depois, essa mesma Joana de Cusa vai reencarnando, como estamos aprendendo na doutrina espírita, vai reencarnando até chegar a esse espírito, Joana de Ângeles. É o mesmo espírito. E Joana de Ângeles hoje nos traz, através do Divaldo, um guia completo sobre transformação interior. Como encontrarmos o reino de Deus dentro de nós. Como trocarmos tudo aquilo que nós damos valor pelo que tem mais valor ainda, que é a verdadeira vida, a vida em paz, a vida que nos traz plenitude. E Joana de Ângeles tem muitas obras. Nós pegamos uma parte do livro Autodescobrimento, uma busca interior, onde ela vai nos trazer que o conhecimento de Jesus vai nos mostrar que a mente, a nossa mente, é a fonte de onde procedem as boas e as más inclinações. É da nossa mente que se exterioriza ondas de animosidade ou de cordialidade, que desarmoniza ou harmoniza os equipamentos sensíveis do nosso organismo. É da nossa mente, então, que saem muitas desarmonias que causam transtornos fisiológicos, que causam doenças, tanto gástricas, quanto hepáticas, quanto outras que a gente carrega desnecessariamente. Tensões e fixações mentais.
também da nossa mente é que se altera o humor, favorece o pessimismo ou o otimismo, o derrotismo ou o vencer e a depressão ou a alegria de viver. Sugere-nos a terapia do amor. E aí ela discorre. Para que possamos discernir o que deve e pode fazer, não se permitindo eleger o que agrada, mas não deve. Então, me agrada, mas não devo. Então, eleja o que deve e não só o que agrada. Cultive a paciência e a perseverança. Pense antes de fazer. Evite o improviso em sua vida. Cultive a confiança e a alegria, começando em seu lar. Irradie simpatia e esperança, produzindo uma aura de paz que alenta e agrada a todos. Busque a criatividade, a coragem, supere a preguiça mental e física, crie hábitos sadios, pratique o hábito da oração, da meditação, que nós pouco fazemos. Muitas vezes deixamos a meditação de lado por acharmos difícil, e não é. Basta aprendermos passo a passo, que daria uma palestra a respeito de meditação, para podermos preservar a paz, manter o equilíbrio emocional, termos aspirações culturais, religiosas e artísticas. Tudo isso porque está em nós, como espírito imortal dentro da nossa alma, a quem Joana de Ângeles chama de self, que nós, ao acionarmos, vamos encontrar. Por quê? Porque é o reino de Deus residindo dentro de nós. Fazendo isso, ela vai nos orientar que vamos vencer as dificuldades orgânicas mediante a ação mental direcionada para o bem, do interior para o exterior. Nós vamos restaurando as células e os nossos órgãos que estejam afetados. Olha que gostoso saber disso. Nós vamos restaurando nossa saúde. Pense bem e corretamente. E é o primeiro item de um programa de saúde estruturado. E ela nos diz que isso é viver com Jesus. Nós sabemos que nós temos muitas aflições na Terra e precisamos de um roteiro. Joana de Ângeles nos traz esse roteiro, mostrando-nos que a maioria das aflições que nós temos são algumas pessoas, bem poucas, por algumas missões. Nós vemos aí Chico Xavier, que veio com algumas disfunções orgânicas, mas ele tinha uma outra tarefa. E outros espíritos também que vieram com disfunções orgânicas, mas para servir de ensinamento para todos nós. Não estamos nessa situação. A maioria de nós temos as disfunções por provas. O que são provas? São dificuldades que a Terra nos traz, que são necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, que fazem parte da Terra para podermos nos aprimorar. São provas. Assim, toda escola a gente tem prova. A Terra é uma universidade, então temos provas. E temos as dores, as aflições, que são expiações. O que são expiações? São aquelas circunstâncias em que erramos muito no passado, em outras existências, e que agora estamos aqui para podermos consertar,
para podermos nos aprimorar, passando por algumas dificuldades que aceitamos e concordamos no mundo espiritual, para educação espiritual, educação mental, educação emocional, que é a saúde integral. E temos outras aflições que são causadas pela nossa negligência, pela nossa indiferença com as questões espirituais. Então, quando somos indiferentes, por exemplo, com a nossa saúde física, deixando para lá o cuidado com o corpo, quando nos entregamos ao vício, quando nós tiramos o amor, só pegamos pela superficialidade, ou pelo ódio, ou pela falta de compreensão. Então vamos criando desarmonias. São as causas das aflições, que está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convidamos a todos a refletirmos sobre esses personagens e muitos outros que viveram com Jesus e se transformaram. Outros viveram e não se transformaram. Cabe a nós refletirmos. E nós não vivemos ou vivemos, né? Talvez estivéssemos lá, junto com ele mesmo, e fomos indiferentes. Agora, se não vivemos em corpo físico com ele, já estamos aprendendo a conhecê-lo. O que é que estamos fazendo? Estamos meditando? Estamos sentindo? Estamos vivendo esta questão de suplantarmos só o reino material e inserirmos em nossa vida o reino espiritual? Ou ainda estamos ingênuos, como nos diz Amélia Rodrigues, somente dando importância ao reino material, que não tenha dúvida, tem a sua importância, mas não é primordial. Busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça. Estando com o reino de Deus, nós estaremos em serenidade para podermos conquistar tudo o mais que temos necessidade, inclusive as necessidades materiais. Então, vamos viver com Jesus, que tudo o que nós quisermos ficará muito mais fácil. Que Jesus nos abençoe, que Deus possa estar no pensamento de cada um de nós. Lembrando que Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vivamos com Jesus. Muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.